Louvado seja o Senhor. Estamos em Gênesis capítulo 12. O Senhor vai falar conosco. O Senhor vai nos ensinar. Gênesis 12. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Os versículos 6 a 20. Vou ler na Nova Versão Internacional. Acompanhe na sua versão. Sempre é muito instrutivo ouvir em uma versão e acompanhar em outra, que isso ajuda a esclarecer várias coisas do texto. Ouça. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Aqui Abrão já tinha chegado na terra de Canaã, a terra onde é Israel até hoje. Diz que naquela época habitavam os cananeus, eram os habitantes originais da terra. Já vimos isso no estudo de Gênesis, eram descendentes de Canaã. Canaã era filho de Cão, um dos filhos de Noé. Era aquele que recebeu a maldição. Vimos esse estudo em Gênesis 9. Então Abrão chegou ali, Deus lhe apareceu nessa terra. Abrão construiu um altar a leste de Betel. Betel é aquele mesmo lugar onde muito tempo depois Jacó dormiu, colocou uma pedra como travesseiro e teve o sonho da escada que ia até o céu. Este lugar era Betel. E era perto também da cidade de Ai, onde Josué perdeu a batalha. Diz lá no livro de Josué, porque Acã tinha roubado do produto da cidade de Jericó, que Deus tinha dito que era para destruir. Abrão prosseguiu em direção ao Neguebe. Neguebe é o sul de Israel, é uma região desértica. Continuando, houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Faraó tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com doenças graves, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Porque me disse que era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir, Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Amém. Diga glória a Deus. Vamos adentrar no texto que o Senhor quer nos ensinar. Os cananeus estavam na terra, mas Deus tinha prometido esta terra para Abrão. Então isso já era uma prova. Deus disse a Abrão: vai lá que eu vou te dar aquela terra. Abrão chega lá e tem um monte de gente na terra. Parece que a palavra de Deus era contraditória, parece que não era bem assim. Mas Abrão em momento algum questionou o Senhor por causa disso, porque ele era um homem de fé.
Quem tem fé não questiona, apenas crê. Fala para um lado, você precisa ter fé. Irmãos, Abraão tinha que olhar para cima. Era Deus que havia feito a promessa e Deus que haveria de sustentá-la. Então ele não poderia ficar olhando pelas circunstâncias e nem pelas evidências. Irmãos, toda pessoa que não tem fé fica dizendo assim: pastor, mas é impossível não enxergar as evidências. Mas meu amado, e quem disse que o que é visível é evidência? Os cananeus estavam lá, mas hoje não estão e já foram varridos de lá faz muito tempo, porque Deus os tirou de lá e Deus plantou Abraão, e Israel está lá até hoje no lugar que Deus disse. Diga glória a Jesus. Então, por mais que alguém dissesse na época que hoje era evidência na época, hoje não é mais, porque Deus fez. Então, meu amado, tome cuidado. Deus disse que ia me dar emprego, mas até agora não estou vendo nada. Fecha a tua boca, não fale besteira, não murmure. Fala assim, não murmure. Pastor, eu não estou enxergando nada. E quem disse que é para enxergar? Deus pode fazer as coisas de uma hora para outra. Não fale besteira. Os cananeus representavam a terra, o mundo, o diabo, tudo que tem debaixo do sol, tudo que parece muito visível. Mas Abraão não estava olhando para eles, ele estava firme nas promessas. Fala para o lado, firme nas promessas. Glória a Deus. Irmãos, o crente vive pelas promessas de Deus, porque muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, outras vão se cumprir. Então o crente vive de promessa em promessa. Fala para um lado, o crente vive pelas promessas de Deus. Mas tem crente que não se desvia, mas que ele fica amargão, assim, ele fica azedão, ele não tem mais em vista as promessas. Ele vem para a igreja, ele não se desvia, ele não faz nada de errado, mas ele está assim um pouco de azedume. Quando ele ouve assim, promessa, não estou vendo promessa nenhuma na minha vida, mas em misericórdia, tem que crer nas promessas de Deus. Deus é grande. Fala para lá, Deus é grande. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Já vai passar, mas se você ficar assim vai demorar mais ainda. Diga glória a Deus. Aleluia. Temos as promessas de Deus e precisamos conquistá-las. Salmo 2:8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tiago 4. Nada tendes porque não pedis. Tem uma fase da vida do crente que ele acha assim que ele já serviu tanto ao Senhor que é quase que uma obrigação de Deus abençoar ele. Então ele não pede, ele fica assim esperando, talvez Deus vai dar, Deus não dá, ele fica assim, magoadão, feridento, Deus não me deu. Mas em misericórdia, você pediu por acaso? Ele sabia. Você pediu? Pergunta para nós assim, você pediu? Está escrito, nada tendes porque não pedis. Tem que pedir. Diga glória a Jesus. Irmãos, os cananeus eram uma prova para a fé de Abraão. Tem gente que é uma prova na nossa fé. Não pense em ninguém para não ficar julgando. Diga glória a Jesus. Mas tem gente que é uma prova na nossa fé, mas temos que vencer. Irmãos, Abraão não tinha medo dos cananeus. Em nenhum lugar está escrito que ele tivesse medo deles. Mas tem outra coisa também. Repita comigo, Abraão não se misturou com os cananeus. Fala para um lado assim, viu? Não se misturou com aquela gente. Ele viveu em tenda, ele viveu longe de todo mundo. O Ló foi se meter com aquele povo e tudo que ele tinha foi destruído. Foi salva a vida dele e a vida de suas duas filhas, mas como diz lá em 1 Coríntios 3, né? Como que pelo fogo, perderam tudo. Diga glória a Deus. A filha de Jacó, Diná, inventou de dar uma voltinha na cidade de Siquém, para ver como que era lá, já deu a maior encrenca do mundo, porque não era para eles se misturarem. Meu Deus amado.
1 Coríntios 6, que concórdia há entre Cristo e Belial, entre a luz e as trevas, entre o justo e o injusto. Irmãos, o crente não pode se misturar com os incrédulos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Através de Abraão, Deus queria levantar um povo. Irmãos, como Deus iria levantar um povo com identidade própria, se Abraão fosse fraco de personalidade, de opinião e de fé, e ficasse se misturando com os cananeus e ficasse parecido com eles? Fazem misericórdia. E você é um crente definido? Pergunta ao irmão do lado: você é um crente definido? Ou mais ou menos? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui já vemos neste texto que de início Abraão chegou na terra prometida, na terra de Canaã, e já edificou 2 altares ao Senhor. Quer edificar um altar? Juntar um monte de pedras para em cima colocar os animais para o sacrifício de Deus. Hoje não é mais assim, porque hoje não existem mais esses sacrifícios. Jesus ofereceu a Deus um sacrifício perfeito. Por isso o livro de Hebreus diz que não precisa mais esse tipo de sacrifício, porque, como diz lá, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Diga glória a Deus. Tem gente que está com cara de banco. Você olhando assim o banco e a pessoa parece que é uma coisa só. Mas em misericórdia, acorda. Fala para nós assim: acorda. Diga glória a Jesus. Só que você olha para a pessoa parece que está não sei aonde. Meu Deus amado, nós estamos falando da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Edificou 2 altares. O que seria isto hoje? Já iria procurar um lugar para oração, como diz Paulo e Silas em Atos 16, que chegaram na cidade de Filipos e já foram procurar um lugar para oração. Se fosse hoje, o crente viaja, vai para o interior, vai para o litoral, onde chega, já se reúne para orar, para cantar louvores, para falar das coisas de Deus. Daí o vizinho já vê que são crentes, daí tem alguém lá que é crente também, daí já vem junto. Irmãos, isso que é edificar altares a Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, Abraão enfrentou fome na terra prometida. Acabou de chegar, já teve uma fome rigorosa. Certamente foi um período de seca, sem chuvas, a terra não produziu, em um período de fome. Irmãos, Abraão saiu do fim do mundo, porque o Ur dos Caldeus era super longe, para chegar em Canaã e para ter uma fome desesperante. Irmãos, naquela época eram um monte de deuses, cada um com uma estátua. De repente Abraão diz assim: um Deus que eu nunca vi, que eu não sei como que ele é, que ele não aparece, que ele não se mostra, ele apenas fala, eu apenas percebo o que ele fala, ele me disse para sair daqui e ir lá para o fim do mundo. Irmãos, isso é loucura, estapafúrdia. Diga glória a Deus. Saiu. Irmãos, e quem acompanhava Abraão, de certo, ficava pensando: não sei não se isso era de terra prometida. E ficava, mas foram junto com ele. Chega lá, essa terra prometida, nossa, que maravilha. Daqui a pouco uma fome de desesperar. Mas o que acha que passava na cabeça de Abraão e deste povo? Mas Deus não prometeu, mas Deus não disse, e agora como que está? Pois é, repita comigo: mesmo obedecendo, existem momentos difíceis. Fala para nós assim: viu? Mesmo obedecendo a Deus, mesmo obedecendo o que Ele manda, você pode passar por dificuldades, porque a nossa jornada nesta terra é assim, tem que ser firme. Como já dissemos, a igreja não é uma cristaleira. Deus não quer crentes de cristal. Falando assim, viu? Crente tem que ser rocha. Diga glória a Jesus. Qualquer coisa está se quebrando. Não. Pastor, depois que eu vim para a igreja, está passando um aperto lascado.
Fala assim, misericórdia. Sabia que você ofende a Deus com isso? Antes você não tinha Jesus, você não tinha salvação, você não tinha paz, você não tinha nada, não tinha o Espírito Santo. Agora tem tudo isso, só porque está sem dinheiro, para falar português, claro, só porque está sem dinheiro já começa a murmurar? Faz misericórdia, fala de vergonha. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é uma grande prova para nós. Depois da obediência vem a fome, mas é passageiro. Louvado seja Deus. Não podemos andar pela vista. O crente não pode andar pelos resultados, porque existem coisas que nós só vamos ver no céu. Irmãos, a lei da semeadura e da colheita na terra pode parecer que ela não funciona muito bem, porque a lei da semeadura e da colheita, elas têm alcance perfeito eterno. Diga glória a Jesus. Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isto certamente colherá. Isso só tem alcance eterno. Tem coisa que você faz aqui e não colhe aqui, só colhe no céu. Irmãos, a grande verdade bíblica é que a nossa vitória é final. Você já está no final? Então o que você está querendo vitória? Diga glória a Deus. Está reclamando onde está, não chegou lá ainda? Irmãos, corredor na Olimpíada só ganha prêmio depois que chega no fim. Você já chegou no fim? Não, então agora é hora de correr. Diga glória a Deus. A nossa vitória é final. Não podemos andar pela vista, não podemos andar pela aparência. Os resultados da fé não são visíveis. É preciso obedecer em tudo, mesmo que pareça que não está funcionando. Deus está provando a tua fé. Diga glória a Jesus. Quer uma coisa de resultado mais imediato? Vai num terreiro de Saravá. Você faz o despacho hoje, funciona amanhã e te destrói depois de amanhã. Faz misericórdia, é bem rapidinho. Faz assim, viu? Irmão, funciona mesmo. Você ora, às vezes ora 1, 2, 3, 4, 5 meses para ter a resposta. Faz um despacho. No dia seguinte funciona. E no terceiro te destrói. Faz assim, viu? Porque este é o caminho de Deus. O caminho de Deus é de espera e é de confiança. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Tem que perseverar até o fim. Continuando, Deus mandou Abraão ir para Canaã. Nós lemos todo o texto. Eu li e você acompanhou. Espero. Diga glória a Jesus. Uma pergunta e responda de acordo com o que foi lido. Deus mandou Abraão ir para o Egito? Então por que ele foi? Pois é o que a gente queria saber, por que ele foi. Diga glória a Deus. Irmãos, saiu do fim do mundo para vir para a terra prometida. Chega aqui, tem fome, ele vai para o Egito. Irmãos, isso é uma incoerência absurda, são incoerências na vida dos crentes, na vida do homem de fé. Deus não mandou ele sair do Egito. Irmãos, Deus mandou ele sair da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. A hora que Abraão chega lá, ele resolve fazer uma visita no vizinho. Faz misericórdia. Quer dizer, todo esse esforço é em vão. Deus não mandou ele ir para o Egito. Pastor, mas estava uma fome brava. Aguenta. Fala assim, aguenta. Irmãos, se Abraão tivesse ficado em Canaã, Deus não teria dado um jeito? Irmãos, Deus já tirou água até da pedra. Diga glória a Jesus. O povo no meio do deserto queria carne. Deus diz, vamos mandar carne. 1 mês. Daí o povo disse assim, ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, isso não aconteceria. Isso está escrito em Números 11. Pois Deus disse, vão comer carne até sair pelo nariz. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Deus mandou um vento que trouxe codornizes, irmão, que fez uma montanha de codornizes. Quando Deus fala, Ele faz. Diga glória a Jesus. E outra, ouça essa frase.
é melhor passar fome em Canaã do que ir para o Egito. Fala isso para um do lado. É melhor passar fome em Canaã. Mas ficou uma frase meio em parábolas, né? Vamos falar o português, claro. É melhor ser pobre com Jesus do que rico sem Ele. Fala isso para um do lado agora, português bem claro. É melhor ser pobre com Jesus do que rico sem Ele. Diga glória a Deus. É melhor ter a vida apertada com Deus do que ter a abundância do mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Engrandecido seja Deus. Glória a Jesus. Na terra prometida existem pressões. Eram os cananeus, era a fome. Glória a Deus. Irmãos, Deus mandou Abraão ir para Canaã. Deus abriu a porta. E Deus não tinha fechado. Aliás, nunca iria fechar aquela porta. Meu amado, Deus te abriu a porta de um emprego. Só saia de lá a hora que Deus fechar a porta. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, mas o chefe está me perseguindo. E daí? Ai, pastor, eu não sei se foi Deus que abriu a porta, porque o chefe é tão bravo. Meu filho, Deus deu a terra e tinha os cananeus lá, e o Abraão estava comendo deles por acaso? Diga glória a Jesus. Agora, se Deus prometeu um emprego, lógico que vai ter um chefe, né? Assim, viu? Isso é óbvio. Diga glória a Deus. Então, irmãos, mesmo o que Deus promete, mesmo o que Deus nos dá, tem dificuldade, mas lógico, porque Deus quer soldados valentes e fortes. Então você tem que resistir às pressões. Irmãos, eu já vi gente assim que penou na vida porque pediu demissão do emprego. Deus abriu a porta. Ah, estava difícil pedir demissão. Daí a pessoa passa 3 anos sem emprego, numa penúria lascada, daí fica orando. Sabe por quê? Deus não tinha fechado a porta, a pessoa que saiu. Faz misericórdia. Então, meu amado, você tem que resistir. Ai, está difícil. Não seja mole. Fala isso do lado. Não seja mole. O que é isso? Diga glória a Deus. Irmãos, Egito é lugar para fugir de pressões. Não, misericórdia. Deus não se agrada disso. Egito na Bíblia é símbolo do mundo, símbolo daquilo que não é do agrado de Deus, símbolo das coisas da carne. Temos que permanecer. E o texto diz, na edição Revista Corrigida, que fica mais claro, que Abraão desceu ao Egito. Quer dizer, foi para baixo. Ao invés de aumentar o nível espiritual, ele caiu, ele estava em decadência. Fabas em misericórdia. Irmãos, e nós lemos o texto. Os irmãos leram comigo. Outra pergunta: quantos altares Abraão edificou no Egito? Quantos altares Abraão edificou no Egito? Nenhum, meu filho. Os 2 foram em Canaã. Ele foi para o Egito e voltou e não edificou altar nenhum. Faz em misericórdia. Porque Egito não era lugar de edificar altar. É impossível a pessoa ir para o mundo e querer edificar um altar no mundo. Meu amado, Deus e o mundo são incompatíveis. Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus? Meu Senhor amado, faz misericórdia. Senhor eterno, diga glória a Jesus. Irmãos, é a mesma coisa que o crente querer fazer uma festa de Halloween e convidar o pastor para fazer uma oração. Ah, mas vai se catar. O que é isso? Faz misericórdia. Põe as bruxas na parede que é oração. Oração e bruxa não combina. Diga glória a Deus. Irmãos, mundo e altar incompatíveis. Abraão não edificou nenhum altar no Egito. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: não podemos transigir com o nosso chamado. Deus chamou Abraão para Canaã, não para o Egito.
Ai, mas Canaã está difícil. E daí? Deus te chamou para dar aula para criança? Vai dar aula para criança. Ai, pastor, mas está difícil, as crianças só falam para ele. Olha bem para o irmão, faz uma cara assim para ele. Diga glória a Jesus. Irmãos, fique na vocação que você foi chamado. É difícil, mas lógico que é difícil mesmo. Diga glória a Deus. Ai, pastor, Deus me colocou num lugar, mas está tanta luta. Então, continua. Diga glória a Jesus. Não podemos negociar com o nosso chamado. Fique em Canaã em qualquer situação. Além do que, meu amado irmão, no Egito Abraão começou com subterfúgios, com meias verdades. Gênesis 20:12 diz que Sara era meio irmã de Abraão, filha do mesmo pai, mas não filha da mesma mãe. É estranho, né, que eles se casaram, mas era o costume da época. Em Levítico 18, com Moisés veio 400 anos depois de Abraão. Com Moisés já foi proibido esse tipo de casamento entre família, mas na época de Abraão ainda existia isso. Ele se casou com uma meia-irmã. Então ele usou de uma meia-verdade. Sara é minha irmã, mas era mulher dele, então não foi verdade. Então, quando a pessoa se desvia do caminho do Senhor, ela já começa com enrolação. Fala para nós assim, não enrola. Diga glória a Deus. Já começa com 171, bagre ensaboado, dando nó em pingo d'água, fazem misericórdia. Começa a enrolação. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65 anos. E a questão era que Sara era uma mulher muito atraente, mas com 65 anos de idade? Existem várias explicações para isso. Uma delas, os egípcios são descendentes de Cão e os judeus são descendentes de Sem. A linha genética dos judeus é muito diferente da linha genética dos egípcios. Os egípcios, como tem aquelas estátuas lá, eles são de pele muito escura, não são como os negros que vieram para o Brasil, vieram de uma outra região. Os egípcios são muito diferentes. Então, uma judia indo no Egito já chamaria a atenção por si só, porque era muito diferente das mulheres da terra. Outra explicação mais abençoada e mais espiritual: quando Deus faz uma promessa, Deus rejuvenesce os seus servos. Diga glória a Jesus. Irmãos, não é que Sara teve um filho com 90 anos e Sara era um caco em pessoa. Não! Diga glória a Jesus. Capaz que Deus ia dar um bebê para um caco. Mas em misericórdia, Deus rejuvenesceu Sara. Dê uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, os judeus descendem de Sara, mas olha a situação vergonhosa. Até hoje, os judeus morrem de vergonha de Sara ter ido parar no harém de Faraó, por causa dessa situação, dessa mentirada aqui do Abrão. Quer dizer, coloca assim uma mancha de vergonha na história. O texto não diz o que aconteceu no harém. O texto não diz até que ponto que essa história foi, e parece que Deus deixou assim de propósito. Fazem misericórdia. Quer dizer, aonde chega uma história por causa de uma falta de postura, falta de posição, falta de fé, falta de confiança. Mas, meu amado, você quer jogar pedra no Abrão? Abrão é pai da fé. E você? Pergunta assim, e você? Diga glória a Jesus. Então, o Senhor está falando conosco. Fique firme no lugar que o Senhor te deu, no lugar que o Senhor te colocou.
Pastor, o senhor me deu uma casa, mas o vizinho é terrível. O vizinho Meu amado, se Deus te deu a terra é tua em nome de Jesus, tome posse e vai ser uma bênção em nome de Jesus. E os incomodados que se retirem. Diga glória a Deus. Então coloque em oração: Senhor, transforma o meu vizinho ou concede para ele um lugar bem bom, bem longe daqui. Diga glória a Jesus. Irmãos, fique firme no lugar que o Senhor te deu. Fala isso para o irmão do lado. Fique firme no lugar que o Senhor te deu. Deus precisou intervir com pragas no Egito por causa desta história de Abrão e Sara. Jesus de misericórdia. Pense comigo, meu amado. A Sara foi parar no harém do faraó. Daí caiu uma doençarada em todo mundo. Daí, mas por quê? E outra, estava muito sintomático aquilo, qualquer um enxergava que tinha alguma coisa. Daí foram investigar, descobriram que não era irmã do Abraão coisa nenhuma. Diga glória a Deus. Irmãos, esse texto até mostra como Deus é interessado no casamento e nas relações conjugais. Diga glória a Jesus. Como Deus gosta da fidelidade, como isso dá problema. E outra, irmãos, ouça essa frase porque é completamente bíblica e baseada no texto. Crente agindo com mentira na vida dos ímpios é um motivo de praga na vida dos outros. Meu Deus amado, faz misericórdia. Se você entra no emprego, diz que é crente, começa com mentirado, você vai ser uma praga lá dentro, meu filho. Faz assim, viu? Meu Deus amado, irmãos, Deus chamou Abraão para ser uma bênção em todas as nações. Abraão começa sendo uma praga no Egito. Meu Senhor amado, fala assim, misericórdia. Deus quer que você seja uma bênção. Irmãos, Faraó precisou repreender Abraão. Olha a vergonha. Faraó, um homem do mundo, repreendendo Abraão, um homem crente. Terrível quando o crente tem que passar vergonha no mundo. Meu Deus. Irmãos, o Egito trouxe consequências na vida do Abraão. Irmãos, e esse texto também tem mais uma coisa que é meio feia, que o Abraão disse assim para Sara: diga que você é minha irmã, para que me façam bem por tua causa. Olha que proposta mais indecente. Faz misericórdia. E diz que o Abraão saiu rico do Egito por causa disso. Jesus amado. Vendeu a mulher para o faraó. Meu Jesus, mas é isso que acontece. Fazem misericórdia. Então, parece que na história deu tudo certo. O Abraão saiu até mais rico do Egito, mais rico do que entrou. O Egito trouxe consequência? Só uma perguntinha. Qual que era a nacionalidade da Agar mesmo? Egípcia. Faz assim, viu? Será que a Sara não ficou 20 anos depois pensando assim: por que eu fui para o Egito? Olhando para a distinta lá. Fazia misericórdia. Trouxeram Agar de carona. Fazia misericórdia. Jesus amado, irmãos, o pecado tem consequência. Então o Senhor está nos ensinando nesta noite. O Senhor está falando conosco. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abraão precisava amadurecer. Deus queria que ele fosse perfeito. Gênesis 17:1. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: anda na minha presença e sê perfeito. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este texto magnifica o Senhor Deus e coloca o homem no seu devido lugar, para que ninguém venha dizer que Abraão é assim um herói. Não, ele foi realmente pai da fé, mas a Bíblia mostra exatamente como ele era com a sua humanidade. Este texto mostra como Deus é fiel, apesar da infidelidade do homem, porque Deus chamou Abraão para através dele levantar a geração de Israel e através disso vir o Senhor Jesus. Meu amado, mas a Sara foi parar no harém do faraó. Deus teve que pôr mão pesada nesta história, mas
que o plano de Deus saiu intocado do Egito, saiu limpo. Diga glória a Jesus. Muitas vezes o servo de Deus age de forma contrária ao seu chamado. Meu Deus amado, repita comigo: muitas vezes o servo de Deus age de forma contrária ao seu chamado. Meu Senhor amado, como é verdade isso, e como a palavra do Senhor fala conosco, para nós termos temor do Senhor e para nós ficarmos firmes. Senhor, não podemos rebaixar o nível da vocação com que fomos chamados. Diga glória a Deus. Irmãos, esta passagem de Abraão no Egito só serve para mostrar como a Bíblia é verdadeira. Sabe essas histórias? Independência do Brasil, independência dos Estados Unidos, você lê na história lá os feitos dos heróis. Na verdade, não deve ter sido nada daquele jeito. Tinha uma sujeirada por baixo de tudo aquilo, mas a história não conta. A Bíblia conta, porque a Bíblia é verdadeira. Diga glória a Jesus. Abraão, homem de fé que saiu lá de Ur dos Caldeus, veio para Canaã, deixou tudo e foi para o Egito depois. Mas em misericórdia. Então a Bíblia fala exatamente como é. Louvado seja o nosso Deus. Repita comigo: a palavra de Deus é real. Real. Se ela é real nessa história, ela é real em tudo que está escrito. Então tudo que está escrito tem que ser vivido na sua realidade. Glória a Deus. Irmãos, este texto é uma bênção. Gênesis 12 é uma bênção para nos impulsionar para frente. Este texto mostra que os servos de Deus às vezes fazem coisas vergonhosas, fazem mesmo, mas o plano de Deus continua e Deus empurra os seus servos para frente, trata, etc e tal, mas se eles se arrependem, eles continuam caminhando. Diga glória a Jesus. Você tem que se levantar no lugar onde caiu. Fala assim, viu? Ai, pastor, aqui não tem mais clima para mim. Soberbão, né? Fala assim, soberbão. É porque aprontou alguma, ficou evidenciado e engoliu o orgulho, dói, né? Fala assim, misericórdia. Pois o Abraão teve que voltar exatamente para o mesmo lugar de onde tinha saído e ficou escrito em páginas eternas. Diga glória a Jesus. Chegamos a Gênesis 13. Vamos continuar essa história. Acompanhe a leitura. Acompanhe com atenção. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito. Misericórdia, que preço! Tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Quer dizer, voltou exatamente para o lugar de onde tinha saído. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de ti. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma.
entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Diz o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a ti. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Diga glória a Jesus. Abrão foi restaurado exatamente no lugar de onde tinha saído, entre Betel e Ai, onde ele já tinha feito um altar. Foi ali que ele teve que voltar. Já vimos o texto de Gênesis 12. No Egito, Deus não falou nada com Abrão, nada, nem para ir e nem para vir. Quem não pede palavra para ir, por que quer pedir palavra para vir? Faz misericórdia. Entrou no emprego que é uma furada, não pediu orientação para entrar, quer orientação para sair, mas por quê? Faz misericórdia. Está aí, irmãos, Abraão nem perguntou nada, ele sabia que não devia estar lá, ele pegou e saiu. Aliás, o faraó pôs ele para fora. Faz misericórdia. Então Abraão foi restaurado à comunhão com Deus no lugar de onde havia saído. Isto é a verdadeira restauração. Diga glória a Jesus. Irmão, já foi ministrado aqui nessa igreja várias vezes sobre o verdadeiro perdão, a verdadeira restauração. Crente não pode ser molenga. Crente não pode ter os valores largos. Irmãos, se alguém roubar alguma coisa de você, você tem que perdoar este alguém? Sim ou não? Sim. Quando ele devolver o que roubou. Fala assim, viu? É a história de Zaqueu. Se eu defraudei, restituo 4 vezes. Irmãos, os crentes ficam com um perdão muito largo que não restaura ninguém. Roubou, vendeu, aprontou, vem com a cara de lata, me perdoa. Mas em misericórdia. Parece as minhas crianças, irmão. Um bate, outro dá cada cacetada, no outro fala assim, fala perdão ali, perdão. Mas isso assim com uma facilidade. Fazem misericórdia, zero de quebrantamento. Fazem misericórdia, do mesmo jeito que bateu, eu pedi perdão, com a mesma facilidade. Fazem misericórdia. Irmãos, a verdadeira restauração, Deus nos trata assim. Deus perdoou Abraão em Israel. No Egito, Deus sequer se dignou a dirigir-lhe a palavra. Meu Deus amado. Fala assim, viu? Quer ser restaurado? Então conserte o que você fez. Meu Senhor. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando conosco hoje. Repita comigo: Deus não barateia a restauração. Para ser restaurado é do jeito que Deus quer, no lugar que Deus quer, senão sem comentários. Deus não fala nada. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Outra coisa, irmãos, repita comigo: Deus não quer apenas perdoar o pecado, mas Deus quer purificar a injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Diga glória a Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Não é só perdoar o pecado.
Purificar a injustiça, quer dizer, foi a injustiça que te levou a pecar, porque você não estava de acordo com a justiça de Deus. Purificar a injustiça quer dizer tirar o motivo que te levou ao pecado. Diga glória a Jesus. O sujeito rouba da mãe. Ele vem na igreja, Deus usa os profetas, fala com ele, ele se quebranta, ele vai lá e devolve para a mãe. Mas depois em conversa ele diz assim: mas sabe, na verdade eu acho que não é errado roubar da mãe, porque não é assim roubar da mãe, né? Eu peguei lá. Não adiantou nada, porque na verdade ele acha que não foi pecado. Então isso não foi perdão de coisíssima nenhuma. Faz misericórdia. Como que você quer o perdão de um pecado se na verdade você acha que não foi pecado? Então, em primeiro lugar, você precisa ter um convencimento da santidade de Deus. Fala para nós assim: você sabia que Deus é santo? O dia que você tiver um vislumbre da santidade de Deus, você vai saber o que é pecado. Isaías 6, quando Isaías viu o alto e sublime trono, qual foi a primeira reação dele? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Diga glória a Jesus. É reação automática e imediata. A pessoa teve vislumbre da glória de Deus, ela já sabe o que é o pecado. Arrependimento significa reconhecer que pecado é pecado. Fala ao lado: pecado é pecado. Meu Senhor Jesus, diga glória a Deus. Você está entendendo? Pergunta para nós assim: você está entendendo? Diga glória a Jesus. Irmãos, separação entre Abrão e Ló, para encerrarmos essa noite. Deus mandou Abrão sair da terra da parentela e da casa do pai, mas a parentela foi junto, que era o sobrinho Ló. Diga glória a Deus. Repita comigo: desde o início, Deus queria que Abrão fosse completamente separado do mundo para Deus. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Nós só vamos começar hoje, vamos continuar quinta-feira que vem. Isso aqui é muito profundo. Abraão não estava entendendo. Abraão foi com o Ló. Se fosse hoje, o que Abraão diria? Mas o Ló é crente também. Ele foi comigo, o Ló é crente. E até a Bíblia diz que Ló era crente. Diz lá 2 Pedro 2, era o justo Ló. Mas meu amado, tem uma pequena diferença. Uma pequena assim para ser modesto. É uma brutal diferença. Crente Abrão é uma coisa, crente Ló é outra muito diferente. Fazem misericórdia. Irmãos, Abrão morou a vida inteira em tenda, ele nunca se misturou com os cananeus. Ló, enquanto estava com Abrão, também morou em tenda. Quando se separou de Abrão, aqui diz o texto, já lemos, ele foi morar perto de Sodoma. Leia Gênesis 19, ele estava morando dentro de Sodoma. Quer dizer, ele não ficou separado do mundo. Não, ele foi para o pior lugar do mundo. Fazem misericórdia. Irmãos, crente quando cai, ele não cai pouco, ele já vai para Sodoma direto. Misericórdia, fazem misericórdia. Senhor. Irmãos, e crente Ló, sabe o que é crente Ló? É crente que não tem vida espiritual própria, é crente muleta, crente carona, crente garupa. Fazem misericórdia. Me diga uma vez, já lemos Gênesis até 13. Quantas vezes Deus falou com Ló? Nenhuma. Quantas promessas Deus fez para Ló? Nenhuma. Ló também saiu de Ur dos Caldeus, do fim do mundo. Pequena pergunta: quem mandou? Ninguém. Ele foi de carona na promessa do outro.
Enquanto ele estava com o Abraão, ele estava bem. A hora que saiu de perto, uma catástrofe. Irmãos, isso aqui é muito sério. Meu Senhor amado, eu já passei por isso. Essa lição está aqui para nós aprendermos. Eu tive que aprender, mas infelizmente tive que aprender levando. E temos que ser um pouquinho mais espertos. Diga glória a Jesus. Meu amado, tem gente que fica no nosso encalço e que é um crente encosto. Faça misericórdia, que absurdo, né? Ele encosta no outro. Enquanto ele está com você, ele está bem. Se você sair um pouquinho de baixo, despenca. Faça misericórdia. Irmãos, às vezes os crentes ficam se enganando. Né? Mas a gente tem que carregar, né? Deus não pensa assim. Até que Deus teve que dar um jeito. Deus não falou, porque Deus já tinha falado. Uma pequena pergunta: Deus falou para Abrão se separar do Ló? Deus falou? Claramente não, porque ele já tinha falado: sai da tua parentela. Deus não falou porque ele já tinha falado. Irmãos, nós temos que entender o que Deus já falou conosco. Diga glória a Jesus. O Senhor já falou. Daí tem alguma coisa que é consequência óbvia do que ele já disse, ele não vai dizer de novo. Já falou. Daí Deus deixa a situação acontecer, que virou um forféu tremendo, que ele teve que se separar do Ló. Diga glória a Jesus. Irmãos, e enquanto Abraão estava com Ló, a vida espiritual de Abraão não foi ampla. Irmãos, você lê o texto comigo. Quando Ló saiu, Deus falou, mas foi ato contínuo. Ló saiu de perto de Abraão, Deus falou. O que Deus falou? Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque tudo isso eu vou te dar. Quer dizer, a promessa de Deus só foi ampla quando Ló saiu de perto de Abraão, porque enquanto estava perto, irmãos, aquilo acabou empatando a vida de Abraão. Meu Deus do céu. Meu amado, você não pode se envolver com gente menos crente que você. Isso empata a tua vida. Fala assim, viu? Está aqui, está escrito. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, isso aqui é sério. Como é sério. Diga glória a Jesus. Meu Senhor amado, meu Deus eterno. Irmãos, nós vamos mais para frente em Gênesis 19 falar muito sobre Ló. Mas o problema de Ló era grande. Estava junto com Abraão, mas foi morar em Sodoma. Irmãos, olha como estava o coração de Ló. Porque para morar em Sodoma, meu Senhor amado. E outra, as filhas dele iam se casar em Sodoma, e a mulher gostou tanto de lá que ficou. Fala assim, misericórdia, mas Senhor. E estava junto com Abraão. Irmãos, quer dizer, só a hora que separou é que ficou bem definido. Meu Senhor amado. Fala assim, misericórdia. Meu amado, você tem que ter vida espiritual própria. Você tem que ter vida com Deus você mesmo. Você tem que ter as tuas promessas com Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Meu Deus amado. Senhor eterno. Ai, pastor, mas a minha mãe é uma bênção. Que bom para ela, né, meu filho? E você? Pergunta assim, e você? Não, nós temos que ter vida própria com Deus. Louvado seja o Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor amado, a tua palavra fala conosco, meu Deus, e nós queremos viver no caminho da fé. Senhor, 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 como essas lições são verdadeiras e como nós precisamos do Espírito Santo para aplicar essas lições para nós. Senhor, pode Deus realizar, pode Deus realizar tudo o que Ele prometeu. Pode Deus realizar, pode Deus realizar tudo o que Ele
pode prometer. Creia no amor de Deus, creia em sua fidelidade, creia em seu poder, tudo Ele pode fazer. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, aleluia. O Senhor quer te levantar, Ele quer te levantar a tua vida, todas as tuas feridas quer curar. Ele quer te levantar a tua vida, todas as tuas feridas quer curar. Creia no amor de Deus, creia em sua fidelidade, creia em seu poder, tudo Ele pode fazer. Aleluia, o Senhor está presente, o nosso Deus é maravilhoso. Aleluia, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer levantar vidas, o Senhor quer fortalecer.